94. Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus. Nessa oportunidade, eu quero cumprimentar a todos que estão em sintonia com esse maravilhoso programa, com a paz de Cristo Jesus. Continue vos iluminando e vos direcionando. Em nome do Senhor Jesus, queremos aqui agradecer mais essa oportunidade, pela confiança a mim dispensada pelo nosso amigo presbítero, irmão Oséias Teixeira, minha irmã Josiane, que assim nos fizeram o convite de estar aqui colaborando, cooperando com esse maravilhoso programa. Aproveitando o ensejo, oferecendo o programa para o meu amigo pastor Aguinaldo Martins, pastor Carlos da Rua Paraná, pastor Zé Bernardes, meu amigo Geazi, líder mecânico Nova Vida, meu amigo Renato Cabeleireiro, certeza está em sintonia, classe Gideão. Também minha esposa Emília, meu amigo evangelista irmão Hélio, pastor Manuel Cardoso, toda a sua família e todos que estão na sintonia. Queremos aqui fazer uso desses 30 minutos, conversar com você a respeito de Cristo. Muito bom falar de Cristo. E gostaria de ler aqui na Palavra de Deus, a partir de Mateus, capítulo 7, e o versículo 13, e o versículo 14, e também aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Diz assim, em Mateus, no capítulo 7, e o versículo 13, diz a palavra de Deus: entrai pela porta. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E o versículo 14 nos diz: porque estreito é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que entram por ela. O versículo 21 diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Lendo convosco esses 4 versículos da palavra de Deus, primeiramente sobre porta. Porta, portão, a porta no sentido literal, materialmente falando, na questão literal, porta tem vários tipos de porta, não é? Dimensão de porta, largura de porta, tamanho de porta. Existem métodos, metragem. Mas Cristo, olhando para as portas e porta, então ele transmite essa parábola na sua sábia mensagem pedagógica, didática, àqueles que o ouviam, juntamente com os seus discípulos, que ali com ele aprendia. E então ele diz, comparando o reino de Deus, a entrada no reino de Deus, como uma porta. Essa porta ela é limitada, ela é estreita, mais do que qualquer outra porta. Só que em termo simbólico, estreita, apertada,
que não é assim de qualquer forma que ali o entra, não é? Essa porta, em termos de estreitura, como se diz, passará por provações, por preparo, por experimento, não é? Mas o nosso foco aqui na mensagem é sobre as condições do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, a obter a salvação de acordo com os procedimentos bíblicos que ainda está valendo 100%, cuja data de validade ainda está em vigor, não é? Então, frisando no versículo 21, quando Jesus disse: nem todos os que me chamam de Senhor, Senhor, entrarão no reino. De fato, muitos poderão fazer parte do reino de Deus aqui na terra. Mas tomar posse e entrar no céu é outro processo. Portanto, o processo da salvação é semelhante quem se inscreve para um concurso público que existe determinadas limitações de vagas. Não que o céu está limitado às vagas, está disponível para muitos ou para todos. Então, um concurso, muitos se inscrevem para aquele tipo de vaga, não é? Pagam uma taxa de inscrição, mas no dia da realização da prova, no dia da realização daquele concurso, a totalidade do que comparecem para a realização daquela prova, sociologicamente comprovado, somente ali, daqueles que comparecem, 10% estão de fato preparados para passar naquele concurso, seguir os procedimentos e tomar posse da sua vaga. 90% nem sempre estão preparados, como não estão. Não estou dizendo que é só 10% que está preparado para entrar no céu. Estamos dando uma comparação semelhante ao reino de Deus, como assim as coisas da terra, porque o próprio Cristo comparava em parábolas as coisas da terra com as coisas do céu. Então, para tomar posse, é semelhante assim, a entrada no céu. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas queremos falar aqui convosco, que está aí em sintonia conosco nesse programa. Queremos, se possível, dentro desses 30 minutos, falar a respeito de 4 coisas importantes, não é? Sobre a salvação, no que diz respeito à salvação em Cristo Jesus, pois Ele é a porta para a salvação, para você ter o descanso eterno. Então, primeiro ponto nós podemos comentar é sobre a expiação. E a expiação tem um sentido ilimitado. Segundo ponto, sobre a graça de Deus, que ela pode ser também irresistível, não é? Terceiro ponto, sobre a eleição condicional. E o quarto ponto, a preservação da fé, da esperança dos salvos em Cristo Jesus. Então, não que vamos aqui escorrer todos os detalhes sobre isso, não. Apenas uma síntese, um pequeno resumo, basado hermenêutica, exegeticamente, nesses 4 versículos lidos da palavra de Deus. Então, dentro desse questionamento, poderá surgir em sua mente a seguinte indagação: por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? Daí poderíamos responder seguramente, basado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, não é? E o versículo 23, que assim está escrito: porque todos, sem distinção de raça, de cor da pele, é independente da posição social, econômica, intelectual, uma abrangência na totalidade. Todos caíram da graça de Deus. Na nossa mente, nossas emoções, nossos sentimentos, nossa vontade, nosso desejo e até mesmo nosso próprio corpo. E o nosso livre-arbítrio também foi afetado. E daí toda a raça humana perdeu a oportunidade, perdeu aquela comunhão com o Criador,
que outrora tinha Adão ali no jardim do Éden. Então, o homem, sem o auxílio de Deus, jamais poderia dar início ao seu processo próprio de salvação, sendo que o seu livre-arbítrio havia decaído no que diz respeito às coisas espirituais. Então precisava, pois, da intervenção divina, proveniente da ação divina, dando ao homem as condições do arrependimento e fé, em que antecede a conversão. Só há conversão, só existe conversão, transformação, através do arrependimento, porque através do arrependimento há a confissão, e a confissão recebe a fé. E sem arrependimento não há conversão. Há muitos se diz crente, mas sem conversão. Então, eis aí o primeiro ponto. Podemos aqui, nessa questão do arrependimento e fé, para chegar-se à conversão, surge então a expiação. E a expiação torna-se ilimitada à humanidade, mesmo que, mediante a intervenção divina, a extensão e a aplicação, do próprio Deus através do seu Filho, que torna-se ele submetendo à morte em favor dos pecadores, E reduzidamente aqui seria a resposta por quem Cristo morreu. Por quem Cristo morreu? Por nós, pecadores. Cristo morreu para vencer a morte por nós e para nós. E Cristo morreu para nos reconciliar com Deus, Deus Pai, soberano e eterno, todo-poderoso. Cristo morreu para a expiação e a remissão do pecado, pois sem ele, sangue algum, sacrifício algum, daria o homem a condições do arrependimento, da transformação e da sua conversão. Então, Cristo morreu para nos resgatar, para nos libertar. Então, Cristo morre e tem uma morte de cruz, cujo motivo da sua morte era, de fato, para nos resgatar, para nos comprar. E a Bíblia diz comprar-nos por um alto preço, por um bom preço para Deus. Está escrito lá em Apocalipse, Apocalipse, no capítulo 9, assim está escrito, que nós fomos comprados por um bom preço. No capítulo 5, do Apocalipse, assim está escrito. E o versículo 9, que assim o diz, Apocalipse, no capítulo 5, e o versículo 9, que nós, então, ele foi morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações, grifo nosso, comprado para o nosso Deus, tornando-nos muitos reis, sacerdotes, e dos quais, se permanecer na fé, reinarão eternamente. Então, a porta é estreita, mas depende de se nós assim confiarmos em Cristo. Portanto, nenhum ser humano vivente na terra terás um bom lugar. Como muitas das vezes ouvimos alguém dizer, fulano morreu, que Deus a tenha em um bom lugar, que Deus dê a ele um bom descanso, ele ou a ela, que tenha alcançado um bom descanso. Mas para isso é necessário ter alcançado uma verdadeira fé em Cristo Jesus. Porque sem um novo nascimento em Cristo, para alcançar uma verdadeira fé, vivendo nos nossos costumes de nossos ancestrais, vivendo na base do senso comum, jamais vai para um destino, sendo que você não conhece o dono da casa. Sendo que você não conhece o dono da casa, como você vai se hospedar numa casa que você não é conhecido? Como é que vai lhe recepcionar? Você pode ser recepcionado num hotel, porque um hotel é acessibilidade para qualquer um, desde que tenha dinheiro e se identifique com a sua identidade e o seu CPF.
não é? Então, 1 Timóteo 2,4 está escrito: é necessário alcançar a verdadeira fé. Mas esta é a vontade de Deus, que todos os pecadores, independentemente, né, que tenha ele o pleno conhecimento da verdade. O Senhor tem o interesse que todo e qualquer pecador tenha o pleno conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Senão Cristo? Está lá, ele mesmo disse em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem pode libertar o homem do pecado senão Cristo? E quem é Cristo senão ele a verdade? Não é? Então é uma abrangência universal, não apenas exclusivamente aos judeus, mas todos que vier a ele, de maneira nenhuma os lançará fora. Então nós temos aqui o segundo ponto sobre a graça resistível. O que tem a ver a graça resistível? É que a intervenção da graça de Deus é salvar o homem. Essa é a intenção de Deus para com o homem pecador. Mas o homem poderá resistir e não querer ser salvo. Não quero dizer aqui que sou arminiano. Não, de forma alguma. Mas Deus pode preparar o caminho para o pobre homem pecador. Mas ele pode dizer: eu não quero isso. Isso é uma lavagem cerebral. Isso é uma aplicação psicológica. Até porque eu não acredito em tudo que está escrito na Bíblia. Até porque a Bíblia é algo já ultrapassado. Olha, é pensamento de senso comum equivocado nas suas ideias. Mas está escrito em Lamentações, não é? Lamentações de Jeremias, está escrito 3,23, que a palavra de Deus ela é nova a cada manhã. Nova a cada manhã. Pode passar gerações e gerações, mas ela permanece nova. Nova, aleluias, glória a Deus. Ela permanece nova. É? Só que cada um tem a sua liberdade, seu livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Ele não força não força você para crer em Cristo Jesus, até porque está escrito Apocalipse 3,20, eu estou à porta do vosso coração, bato. Se deres ouvido a minha voz e aceitar e abrir a porta, entrarei, cearei convosco, assim está escrito. Portanto, a salvação também, ela é semelhante a um banquete programado para uma grande festa. Está registrado em Lucas, lá no capítulo 14, versículo 15 a 24. Não é? Todos terão acesso ao convite, porém poucos atenderão ao convite. Mateus 11, 28 a seguir: vinde a mim, todos que estão desanimados, cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Isso é um convite para a festa, para o banquete. Portanto, nem todos atendem o convite. Então, para ir ao céu, precisa entender, compreender como se chegar à porta. E a porta é Cristo. Como poder entrar na porta. Como se deva apresentar-se e ter acesso à porta. Porque toda porta dá acesso a uma casa. E quem dá acesso à casa ao entrar pela porta tem uma sensação de segurança. Está seguro, está protegido. Quer ser protegido? Quer estar seguro? Entre na porta por Cristo, porque ele diz mesmo que ele é a porta. Quem entrar por si, salvar-se-á e achará lugar seguro. E o terceiro ponto aqui, que nós vamos aqui resumidamente discorrendo sobre a eleição. A eleição também, para ter acesso à salvação, é condicional. Como assim? Primeiramente, nós cristãos somos sabedores de que a Bíblia Sagrada está disponível, podemos aqui dizer, em dois termos sobre a expressão de eleição e a predestinação. Ambas têm tudo a ver com a presciência de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele mesmo sabe, desde a eternidade, quais seriam as pessoas que iriam crer nele, através de seu Filho Jesus Cristo, e assim serem eleitos. E sendo eles, nós eleitos, após eleito, Deus os predestinou, não é? Foi nos predestinado a quê? A salvação e a pertencer o reino de Deus aqui na terra, até o momento em que nós teremos ascensão aos céus. Embora essas pessoas
não foram eleitas arbitrariamente. Eu não fui eleito arbitrariamente. Ele me chamou, ouvi a sua voz, entendi o seu mistério e entreguei-me a ele. E ele me aceitou e eu o recebi, ele crendo como meu Salvador. Então, não fui eleito arbitrariamente, de modo que alguns que alcançaram o privilégio, privilégio esse imerecido, enquanto os demais foram destinados à perdição eterna. Não há nada disso. Não é bem assim. Só que para ser eleito, para alcançar a salvação, existem critérios que são estabelecidos pelo próprio Deus. Deus do céu, que está no céu, sendo ele o próprio céu. E assim deixou seus mandamentos. Disse ele, erreis não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Está escrito em Lucas. Então, as primeiras condições do processo para obter a salvação, entrar pela porta estreita, primeiras condições para ser salvo e ter certeza de salvação e estar com Cristo, em Cristo, está lá em Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 1 a 4, que não irei ler pela questão do tempo. Segundo ponto, é preciso arrepender-se, arrepender da meia volta, mudar de hábito, de atitudes, de procedimentos maléficos, malignos, confessando a Cristo publicamente como Salvador e Senhor de sua vida, como está exemplo lá em Atos 2,38. Há muitos que se diz cristão, mas nunca confessou a Cristo, não teve o processo do arrependimento, não sabe o que é arrepender, vive na velha natureza, na maldade, na praticidade das coisas que não agrada a Deus. Então é preciso haver um arrependimento. Terceiro ponto, para o processo da salvação entrar pela porta estreita, aqui está em Cristo, é necessário ter fé. Fé viva, Efésios 3,17, Hebreus 11,6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, além de outras regras, primeiro, Deus elegeu Cristo como Salvador do mundo. Segundo, ele elegeu um povo, uma nação. Começa registrando lá em Gênesis 12, Romanos 9,6, Efésios 1,4. Uma nova nação, procedente de Abraão, um povo, um novo povo, um povo novo, terminando na própria igreja. E por fim, fechando, em suma, em síntese, muita coisa poderia comentar, mas o tempo é restrito a nós, entendemos também. Então, por fim, o quarto ponto para um processo de ser salvo e ter a certeza de salvação em Cristo é, primeiro, a preservação da fé, da esperança, da confiança que aqueles que já têm a certeza de salvação em Cristo Jesus e que o recebeu o dom gratuito de Deus. Porém, esse dom gratuito de Deus, só que não existe aquele pensamento, tudo bem, agora já sou salvo, obtive a salvação, serei sempre salvo e agora estarei salvo para sempre. Ei, não pense assim, que agora jamais perderei a salvação. Não existe isso. Saiba que a salvação é gratuita, mas ela depende de perseverar até o fim, segundo as regras e as normas estabelecidas por Deus. Está escrito em Mateus 24, 13 e 14, Hebreus 10, 12, 14. E depende de você estar debaixo da vontade de Deus, na santificação, no jejum, na oração, na consagração, na comunhão, tá? Todos nós somos sabedores de que os verdadeiros cristãos podem às vezes até fracassar, podem até cair, mas ele tem uma fé em Cristo. Mas está escrito até que o cair é coisa do homem, mas só Deus pode levantar. Está escrito em Jeremias, no capítulo 8, versículo 4. Portanto, a salvação, ela é oferecida gratuitamente por Cristo a todos nós, pecadores.
mas ao recebermos, devemos zelar por ela. Guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está escrito também em 1 Coríntios 10, 12, Paulo aconselhando aos crentes de Corinto: olha, você que está em pé, firme na fé, permaneça vigilante, ore para que não caia, e ore pelos que já estão fracassados na fé. Então, aí, meu amigo, estreito é a porta, e apertado é o caminho, mas largo é o caminho e a porta para o mundo. Então, para Cristo é necessário você entrar pela porta, e a porta é Cristo. Ninguém entra lá pelos empurrões, Cristo é a porta. Ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém entrará no céu sem antes não passar por mim. Pense nisso. Essa cultura dos nossos ancestrais, morreu, vai para o céu. Não, vai não. Até porque quem morre não está indo para o céu, está indo para um lugar de descanso até que Cristo venha arrebatar a igreja. Até que todos, quando consumar todas a profecia bíblica, ele virá e arrebatará a igreja, e aí haverá a ressurreição dos mortos e a transladação dos vivos, e aí todos passarão ainda por um processo para chegar ao céu. Então pense nisso. Como está a sua vida? Como está você? Tem certeza de salvação e vida eterna? Você que se diz cristão, tem certeza de que teu nome está escrito no livro da vida? Você que se diz cristão, evangélico, tem certeza que está fazendo parte dos salvos, dos eleitos, dos escolhidos, dos predestinados à salvação? Muitos são escolhidos, pense, mas dos escolhidos, muitos são chamados e o pouco ainda são os escolhidos. Pense nisso. Se preocupe não apenas pelo chamado, mas sim por ser escolhido. Então, nesta noite, tenha a convicção de que Deus é com você. Confie em Deus. Não importa os embaraços, as circunstâncias que a vida, às vezes, passamos por ela, mas tenha confiança em Cristo, porque maior é Ele do que o meu e do que o seu e do que os nossos problemas. Oremos, pense no Senhor, pense para reativar a sua fé. Como está a sua fé? Como está a sua confiança nele? Você ainda vive na realidade precavido para o futuro ou vive conjugando o verbo do passado? Eu fui e eu era. O Senhor quer que você continue sendo um cristão autêntico, fervoroso, habilidoso, sem relaxar na fé, na esperança e na confiança nele. Amado Deus, nosso Pai, aqui, Senhor, por esses minutos, conversamos com o nosso amigo ouvinte que está do outro lado do rádio, em sintonia com esse programa, desde as 8 horas da noite às 20 horas e permanecerá até às 22 horas, Senhor, ouvindo esses hinos, alimentando a vossa alma e o vosso espírito. Meu Deus, meu Pai, a salvação o Senhor concede ao homem. Nenhum homem obterá salvação por vida própria. Aquele jovem, Senhor, lá em Marcos disse para ele: mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Sou um jovem que obedeço a pai, que obedeço a mãe, eu cumpro os deveres da igreja, eu frequento a igreja, eu faço as atividades da igreja, eu cumpro todas as regras que o homem impõe sobre eu, sou obediente, mas eu sinto um vazio na alma e não tenho certeza da salvação. Foi essas expressões que aquele jovem disse para o Senhor Jesus. Ele olhou para aquele jovem de uma forma amorosa e disse que faltava algo nele. Também, quantos por aí falta algo para ter a certeza de salvação? Meu Deus, meu Pai, só o Senhor, através do amigo, querido Espírito Santo, pode fazer a obra na vida do pecador. Porque muitos hoje, Senhor, até ser cristão evangélico é um hobby, é um status. Hoje é chique dizer que ser evangélico, não é? Outros dizem ser cristão, hoje já não diz mais serem crente, nem pentecostais, mas se diz serem
cristãos, não é? Mas cristão, Senhor, tem um sentido muito profundo e profundo. Meu Deus, é assim, que a tua santa e poderosa mão esteja estendida, Senhor, sobre a nação, o Brasil, sobre o estado de Rondônia, sobre a cidade de Jaru, Senhor, e sobre as dimensões dos missionários que estão aí pelos confins e longínquos da terra, Senhor, que trabalhando e levando a mensagem de salvação e vida eterna. Abençoando este programa, Senhor, todas as programações, Senhor, da igreja, Senhor, todo o ministério e a todos, Senhor, sonoplasta aqui, que sempre está aqui, Senhor, em prontidão, por ser também um eleito, um escolhido, predestinado à salvação. Meu Deus e meu Pai, nós te oramos, somos gratos a Ti. Abençoe o Mosé, a irmã Josiane, todos que estão em sintonia do programa, Senhor, seja alcançada pelas tuas ricas e maravilhosas bênçãos. Assim somos gratos a Ti, na convicção que o Senhor continuará conosco, em nome de Jesus. Nós oramos, somos gratos a Ti, desde agora e para todo sempre. Amém.